Boa tarde, pessoal. Já estou abrindo a sala, abrindo aqui, já estou aqui esperando vocês para unir o pessoal. Vai pegando um cafezinho para a gente curtir o café com cacau. Hoje nós estamos inaugurando e com muito prazer que eu vou falar sobre eventos e estou esperando a Clara da Vila Inglesa. E com isso a gente começar e tomar um cafezinho juntos, um cafezinho da tarde, tá? Se não fosse, eu não fiz o chá da tarde, o chá das 5, mas é o café das 5, café com cacau. Eu quero curtir muito esse momento com vocês. A gente vai conversando aqui, vai chegando o pessoal, para quando chegar às 5 horas a Clara chega. A Clara já tá aí. E a gente começa. Clara, eu acho que você já tá aí, né? Clara tá aí, posso botar? Não era melhor a sala tá mais cheia. Oi, pessoal. Aqui nós estamos no Café com Cacau. Vamos inaugurar hoje uma série de lives. A minha primeira convidada é a Clara Monteiro, administradora da Casa de Festas Casa Inglesa, Vila Inglesa, que é uma das casas mais lindas de festas aqui de Niterói. E por ser uma casa assim que é super diferente, linda, uma área aberta muito grande, um jardim maravilhoso, assinado por Alexandre Monteiro. E por isso a gente... Oi, Clara! Oi, tudo Boa bem? tarde, um prazer te Boa receber tarde. aqui. Eu já tô com o meu cafezinho, hein? Eu também. Mentira! Inclusive, muito obrigada pelo mimo, adorei, adorei. Ah, que bom. Vamos brindar e vamos começar. Olha, o que muito legal é a gente pensar que a gente aqui em Niterói, né? A gente tem tantas casas lindas, mas a Com sua casa certeza. tem um diferencial muito grande, que é a área aberta, que é enorme a área aberta. Que isso agora, para o novo normal, para o novo. Eu acho que vai ser uma coisa interessante da gente conversar sobre isso. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Essa provavelmente vai ser uma tendência que vai crescer, né? Já estava sendo uma tendência do mercado de casamento muito influenciado pelos casamentos norte-americanos, europeus, né? Que tem uma proposta mais ao ar livre, mais intimista, né? Não tão glamour noite, como os noivos vão se adaptando, né, a novas tendências e também vão aproximando as suas vivências e as suas realidades. Vocês me escutam bem? Muito, tá Ah, ótimo. então tá Vamos ver jóia. se as pessoas que estão entrando já tá, porque o horário era 5 horas, então estamos Sim, começando a chegar. Eu espero que cheguem todos os nossos amigos, porque a sem live dúvida. promete, hein? A live promete ser uma live bacana, que é um assunto que todo mundo interessa, não só para casamentos, como também eventos corporativos, né? E o Sim, evento sim, corporativo realmente é um evento que a gente precisa para sobreviver, né? sem dúvida. Comercialmente falando, todos vão precisar muito de divulgação e de eventos presenciais que talvez sejam diferenciados essa hora. Já são 5 horas, Marina? Já são 5? Ah, Falta um pouquinho ainda. 4h56. Então vamos esperar para 5 certinho, porque tem um Vamos, horário para vamos. a gente respeitar as pessoas que vão entrar 5 horas. Com Mas certeza. então, o que eu acho bacana, Clara, é que os corporativos, para o seu espaço também, como eu já tive o prazer de fazer eventos lá, eu acho que assim é muito especial, sabe? Porque tem uma Legal. área que vocês já prepararam para isso, que eu acho que vai ser uma vantagem. Vocês estão assim, saindo na frente, mesmo sem ser com esse propósito, tá? Uhum. A coisa do casamento também mais intimista, se a pessoa não for, por exemplo, é muito engraçado, eu como cerimonialista, meu filho casou em Las Vegas, né?
Muito engraçado. E foi uma coisa intimista, só dos dois. E aí você vai conseguir fazer um casamento mais intimista, né? E ele pode só com a família e de repente passar alguma coisa audiovisual, né? E ser uma coisa muito gostosa ali, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que esse momento da pandemia mostrou pra gente o quanto existem possibilidades pra gente celebrar, né? Quanto a gente se adapta e vai tentando buscar novas formas de estar com as pessoas que a gente gosta, mesmo que ainda não estejamos, né, podendo estar pessoalmente, fisicamente E juntos. E o que eu acho interessante, Clara, que a gente vai se reinventando naturalmente. Parece que é Sim, uma coisa assim, vai acontecendo e a gente vai daqui a pouco. A live é normal na vida das pessoas, né? Você fica vendo, tem uma série de lives que vai entrando, tanto é que a gente pensa assim, vamos fazer 5 para ser antes das musicais. Porque hoje é sextou, né? Hoje é sexta-feira. é verdade, é verdade. É importante para todo mundo se divertir. Então eu Sem dúvida. pensei, vamos deixar mais cedo um pouquinho para depois o pessoal ver uma musiquinha, né? Primeiro a gente conversar sobre um assunto que eu acho que interessa a muitos, né? Muitos, Sem dúvida. todo mundo da cadeia produtiva, né? Como maquiador, músicos, buffet e tudo mais, Uhum. né? Que eu acho que se Exatamente. interessam por esse momento, né? Exatamente, exatamente. Eventos, de maneira geral, envolvem uma quantidade de profissional que às vezes a gente não sabe, né? Às vezes os convidados, quando estão na festa ou quando estão em algum evento, não imaginam a quantidade de pessoas que se mobilizaram para estar ali, para fazer com que tudo aquilo acontecesse. Então, realmente, é uma quantidade de fornecedores e de micro e pequenas empresas, né, que foram extremamente afetadas nesse momento. Super impactante, Porque né? super, super, porque somos os primeiros, fomos, né, os primeiros a fechar e somos os últimos a voltar, né? Então, Isso aí. isso é bem, realmente bem complicado. É bem difícil, Mas, porque tem a coisa do restaurante, que vai ser antes da gente, mais ou menos, sim, e logo depois, porque a gente, além da coisa da alimentação e tudo que envolve também a gastronomia, nós temos a coisa de estar presente mesmo, dançando, brincando. exato. É como se fosse uma boate misturada com um restaurante, tudo meio envolvido, né? Sim, sim, Então, é realmente um dos últimos da cadeia, assim, que eu acho que pode estar assim entrando para ter um novo normal, né? sim, Então, sim. eu já estou formulando umas coisinhas mas eu quero te ouvir, porque a Uhum, casa de festa realmente são os que a gente aluga para a gente fazer nossos eventos, né? Mais do que um restaurante, porque uhum, esses eventos são privativos mesmo, e são sim, sim. todos de acordo, né? Aí a gente fica vendo o que vai ter que mudar, se você vai ter que ter mais gente para trabalhar com você. Eu acho que a gente já pode? Acho que tá certo. Eu vou só fazer um ajustezinho aqui rapidinho, só um Tá ótimo. minutinho. Vai sim, pode fazer. Tá ótimo? Já tá direitinho? Travou um pouco, né? Travou. Parou. Voltou. Voltou. Agora foi, desculpa. Voltou. É muito engraçado que a gente Desculpa, fica foi à só para mercê da ajustar aqui. tecnologia. Mas olha, para todos têm essa história agora. Então a gente sabe que qualquer coisa que acontecer é super normal, tá? Olha só, eu vou Sem começar. dúvida. Então, para quem está chegando agora, eu estou falando com a Clara, administradora da Casa de Festas Vila Inglesa, que é ali em Pendotiba, na Vila Progresso, que é um lugar super especial para quem não conhece. Depois eu vou deixar o endereço e vai conhecer depois. Só que vai sozinho, vai de máscara, que no Por momento favor. enquanto está aberto, tá? Então, vamos começar. A Clara Monteiro e eu, Cacau Dias, e a gente está tomando um cafezinho. Quem quiser assistir, pega um cafezinho para acompanhar a gente, para entrar no clima. Então, vamos lá. Como a pandemia afetou o seu negócio? Eu falo seu negócio, mas é o de eventos em geral, Sim, né? sim, sim.
Então, eu acho importante sempre, para além de comentar só do meu espaço, né, só da situação que a gente está vivendo, comentar um pouco do setor, porque eu acho que envolve uma quantidade, como eu estava comentando anteriormente, né, enquanto a gente ainda estava no teste, uma cadeia produtiva muito grande até que o evento possa ocorrer de fato, né? Então, acho importante trazer alguns dados aqui que são bacanas. O Sebrae fez uma pesquisa no início da pandemia e aí foram entrevistados pequenos, micro e empresas, né, do setor de eventos, e 98% delas se dizia afetada pela pandemia. Então, assim, é um número muito expressivo, Ó, né, enorme. São cerca de quase 298 mil empresas, mais ou menos, no Brasil, né, desse ramo. É um ramo que movimenta quase 5% do PIB, então tem uma importância muito grande para o mercado mesmo. Acaba, enfim, atrelando com muitas famílias mesmo, né, que se formam cadeia produtiva é muito longa, né? Não é é? muito Como você longa. falou mesmo, é muita gente envolvida, né? Exatamente, é muita gente envolvida. E também, além disso, Cacau, eu acho que tem um fator que é muito importante para a gente entender essa situação, que é como esse setor ainda, mesmo sendo tão grande, ele ainda trabalha muito na informalidade. Isso é o Então, maior. assim, esse é um problema muito grande, porque as empresas elas não são estruturadas financeiramente, não são estruturadas contratualmente, muitas vezes também, com seus clientes. Então, numa situação como essa que a gente está vivendo, que acontecem mudanças assim, né, de uma hora para outra, você perde muitos clientes, ou então você precisa adiar muitos eventos, nem todo mundo sabe como lidar com isso, nem todo mundo tem uma saúde financeira para se manter a um prazo um pouco maior, né? Sem ter eventos. Então, eu acho que a pandemia vai ser crucial para mudar um pouco esse cenário, sabe? Para que as pessoas e as empresas consigam ir se profissionalizando, porque essa é realmente uma necessidade muito grande do mercado. E até para aguentar qualquer mudança de mercado, como agora aconteceu essa pandemia, que todo mundo ficou desesperado. Porque da onde que tira uma saúde para você aguentar 3 meses? Nós estamos 3 meses, né? Assim, É. de literalmente 3 meses, né? Uhum. Claro que a gente não sabe quanto que ainda vai ainda, né? Exato. Mas a gente sabe que tudo vai andar mais alguns mesezinhos, né? Os casamentos são todos adiados, todos os eventos empresariais, quase todos estão indo para. Então, se a pessoa não tem uma saúde financeira mínima que seja, não sustenta. Exatamente, exatamente. Então, por isso a profissionalização, acho que do setor é tão importante, sabe? Ela é tão necessária para que a gente possa se manter mesmo ao longo desse período. Porque, de fato, assim, ninguém imaginava viver uma pandemia como a gente está Não, vivendo hoje, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, com todos os avanços médicos, a gente nunca imaginou viver uma situação dessa. Então, ninguém estava preparado de fato. E agora a gente está todo mundo se adaptando da melhor maneira, né? Para sair de uma forma bacana dessa situação toda. Ainda nessa pergunta, eu tô com uma colinha aqui porque minha memória é horrível, então não, não mas é liguem. bom. A gente tem também um comprometimento com uma opção de gente. Sim, exatamente, exatamente. É, em São Paulo existe uma associação de eventos que chama Abrafesta, ela é grande e ela está estruturando um protocolo único de reabertura do setor. Porque, por ser um setor informal, a gente não tem um representante, né, que é quem possa ver essas questões um pouco mais jurídicas das coisas, né? Então, eles estão tentando formalizar um protocolo único para reabertura. E uma coisa que eles já falam bastante é que essa reabertura será gradativa. Ela não vai acontecer do dia para a noite com todo mundo. Exatamente, exatamente. Eles colocam aqui mais ou menos em 3 fases, eles subdividiram em 3 fases. Então, na primeira fase, os salões poderiam voltar a funcionar, mas com 30% da capacidade, depois, numa segunda fase, com 60%,
e aí gradativamente até chegar a 100, Chegar aos 100%. aos 100%. Só que esse é um protocolo também que ele está muito direcionado a cada cenário, né? Então, assim, eles estão formando esse protocolo no cenário paulista, que é muito diferente do cenário de Niterói, por exemplo, né? Completamente diferente. Então, e aí isso leva em consideração também a quantidade de hospitais, a quantidade de casos novos, todas essas questões estão sendo levadas em considerações para montar esse protocolo. E aí, enquanto medida jurídica também, foi lançada uma medida provisória no início, na primeira quinzena, se eu não me engano, de abril, já resguardando tanto os contratantes quanto os fornecedores do meio de eventos, quando a situação é remarcação, quando a situação é cancelamento, porque como a gente não sabia o que fazer, né, a gente precisava ter esse respaldo jurídico para saber quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres, tanto enquanto fornecedores quanto enquanto clientes, né? Para a gente poder saber mais ou menos como lidar com essa situação toda, sem com que nem os clientes se sintam abusados, né? E nem que os fornecedores também se sintam extremamente lesados com toda essa situação. Aí tem uma coisa de juros, né? Que os juros não vai ter os juros de mora, né? Para nenhum dos lados. Isso. Ele implica numa não cobrança de reajuste para adiamento, né? Entendendo que esse é um caso fortuito, que ninguém imaginava viver uma situação como essa. Respalda também os contratantes dos noivos pedirem o dinheiro de volta, por exemplo. Os fornecedores, como é um momento de muitos cancelamentos e às vezes muitos adiamentos, né, na verdade, e poucos cancelamentos, eu diria. Mas quando a situação é cancelamento, também resguarda o fornecedor de ter até 12 meses depois do fim do período de calamidade pública, que termina em dezembro desse ano, para que possa iniciar o pagamento das parcelas já pagas, né? Dos contratos já fechados. E aí, em relação a isso, graças a Deus, a gente só teve um cancelamento e todos os outros noivos preferiram adiar os seus casamentos. Mas também aquele seu lugar é tão lindo que eu acho que a pessoa que pensou ali não quer também trocar e gostaria de perder, mesmo que ela diminua, né? Faça alguma coisa com outro formato, né? Talvez. Sim, mas sim. eu acho que não queira. E você também vai estar aberta a fazer um outro formato, alguma coisa Sim, que sem seja dúvida. mais adequada, né? Sem dúvida, a gente precisa muito se adaptar, né, também a essa situação. E sem dúvida a gente está completamente aberto às medidas, né, de seguranças e tudo que a gente precisa fazer em relação a isso, né, para que todos se sintam seguros. Eu acho que no momento o que mais a gente precisa ter é responsabilidade social e civil. Numa situação como essa, assim, de entender que é um momento em que nunca ninguém imaginou viver e que a gente precisa ter bom senso também, assim. Uma situação, por exemplo, que aconteceu com uma noiva nossa, ela estava marcada para o primeiro final de semana de abril. E aí a gente, quando fechou a quarentena, né, quando foi implementada a quarentena, a gente imaginou 15 dias, 30 dias, não muito mais do que isso. Imaginava assim, né? Exatamente, logo vai passar e vai dar tudo certo. E a gente vai poder voltar à vida normal. Só que a gente está vendo que já levam 3 meses e nada voltou ao normal ainda. E a gente não sabe quanto que ainda vai levar mais. Exatamente. Então as casas de festa de Niterói, do Rio, por exemplo, também estão se reunindo para entender melhor como a gente se porta em relação ao cliente. Porque, por exemplo, essa noiva de abril, ela havia remarcado para agosto. Só que com o cenário que a gente está vivendo, ela achou melhor não reabrir, não remarcar para agosto e jogar para o ano que vem. Porque assim ela tem uma segurança maior por causa dos avós, dos pais, né? Convidados queridos. E a gente não imagina no Brasil, né, fazer uma festa com 2 metros de distância. É muito difícil. A gente uma mesa pulando a outra. Exatamente, as exatamente. Que sejam. E é muita diferença. Exatamente. Então,
A gente precisa adaptar essas coisas. É, isso aí. Mas vai andar, você vai ver que a gente vai conseguir. Quais medidas sanitárias serão tomadas na reabertura? Claro que é tudo uma hipótese, tudo é um estudo, né? Tudo ainda Uhum. está muito sendo pensado. Mas o que você já pensa efetivamente sobre essas medidas sanitárias de abertura? É, então, como eu comentei anteriormente, assim, a gente ainda está, o ramo de eventos ainda está estudando esse protocolo, né, para uma reabertura gradual, mas coisas que eu tenho certeza que serão implementadas seguramente, que já estão sendo implementadas, por exemplo, para a reabertura de lojas, né, dos comércios, que é a aferição de temperatura de todos os convidados, fornecedores, né, de todas as pessoas que circulem pelo espaço, a disponibilidade de álcool em gel e também, Eu acho que os banheiros vão ter que mudar muito, né? Eu acho que sim, vão ter que ter um lavatório fora. Isso que eu vejo assim, pelo que eu vi os protocolos que estão sendo lançados em São Paulo já, uhum, essa coisa do lavatório, porque o lavatório da gente era muito fechadinho, né? Eu acho que vai sim, mudar bem isso, né? sim, sem dúvida. A equipe de limpeza vai precisar aumentar muito também, isso não tem, sem dúvidas, assim. Eu acho legal até a gente pensar como estão funcionando em outros lugares que possa servir de inspiração, assim, pra gente em alguma circunstância, né, de alguma forma. É, Na Itália, por exemplo, que já foi também o epicentro, como o Brasil está sendo hoje, né, da É, pandemia, eles estão reabrindo gradualmente também, incentivando muito lugares ao ar livre, com uso de máscara também em todos os convidados, dos profissionais de todos eles, desde o garçom, o fotógrafo, o pessoal da cozinha, todos eles precisam estar fazendo uso da máscara também. Eles os colocaram uma bufês também, o tipo de serviço vai mudar muito, né, Cláudia? muito. Isso também é importante comentar, Cacau, porque dentro do setor de eventos a gente tem muitas subdivisões, né? Então cada fornecedor aí vai precisar ajustar o seu lado, né? É isso. O buffet vai ter medidas muito mais rígidas de controle, por exemplo, por ser manuseio de alimento, né? Já tem umas restrições grandes, né? É, então, com certeza vão ter restrições ainda maiores quando a gente retornar. Por exemplo, ponto fixo de buffet, a gente não sabe como funciona, como funcionará exatamente, né? Provavelmente a gente já não vai poder montar filas como fazia antigamente, né? Vai precisar ter um distanciamento nas filas, mesa de doce, como vai ser também, para os doces não ficarem Mesa de expostos. doce é uma coisa que É, era a coisa que mais as pessoas gostavam. Talvez vai ter que passar todos, né, no final, cada um receber exatamente. o Uma seu. caixinha. Exatamente. Com a quantidade ali pré-determinada de doces. Provavelmente vai sofrer muitas mudanças nesse sentido. E aí, então, na Itália, retomando um pouquinho o Sim. exemplo da Itália, eles, a pista de dança, esse eu acho o máximo e eu não vejo, assim, forma disso acontecer no Brasil, porque eles pedem uma lotação máxima de convidados e uma distância de 2 metros entre cada convidado. Já pensou? Nunca que isso vai funcionar. Dançando em 2 metros de distância? Exatamente. Aqui eu acho muito difícil disso acontecer, mas realmente, assim, enquanto costume, né? Eu estava assistindo esses dias uma live do Roberto Cohen, que é um grande cerimonialista aqui do Sei. Rio, né? Super reconhecido. Ele comenta isso. As festas na Itália costumam durar 4 horas, 2 horas sendo jantar. Então as pessoas ficam 2 horas sentadas para comer. Aqui no Brasil, não. Assim, a gente já tem um serviço volante muito grande, né? Então as pessoas querem circular mesmo pela festa, querem aproveitar tudo que seja possível daquele momento, né? Já em Miami, foi até um exemplo que ele trouxe também, que ele trabalha bastante, né, com Destination Weddings.
os convidados precisam assinar um termo de responsabilidade antes de entrar na festa. Que eu Então, acho que é o que você vai ter que ter um protocolo. Estou falando desde o organizador da festa até uhum, que o organizador tem que ter com os seus convidados, sim, né? sim, exatamente, exatamente. Aí é um termo de responsabilidade mesmo, falando que a pessoa ela está no seu direito, né, de ir ao evento, de estar ali, mas que ninguém se responsabiliza caso ela se infecte. É também um pouco complicado de se fazer isso, né? Mas dá um respaldo jurídico para que essa pessoa não venha reclamar ou não venha, né, processar qualquer outro Cerimonialista. fornecedor, exatamente. O espaço, o cerimonialista, ou até mesmo o próprio casal, né? A gente não sabe como cada pessoa vai reagir de uma Claro. forma. E aí, assim, a gente está vendo que existem muitas formas diferentes e distintas de você celebrar determinados momentos. Nos Estados Unidos também, eles estão adaptando as formaturas, as graduações, né? E Drive-in, é né? drive-in, exatamente. E aí fica a família leva suas taças de champanhe, né, ou de espumante, saem, eles montam um cenário grande, né, uma cenografia bacana. Os formandos saem com a sua família, tiram a máscara, tiram a foto, voltam pro carro e Ah, vão embora. Então bem são distanciado, todo mundo bem dentro dos seus distanciados, carros, né? Mas exatamente. não deixa de confraternizar, de estar junto, né, num momento importante, né? E De de registrar, presenciar, né? exatamente, e de registrar um momento muito importante, né, na Agora, é vida de difícil o muitos. brasileiro não ter vontade de dar um passinho, né? De dar um beijinho. É muito difícil, é muito difícil. Com o drive-in a gente vai ter o exemplo agora do cinema no Caminho Niemeyer, né? Aqui em Ah, Niterói. é que inaugurou agora. Acho que agora mesmo. Quarta-feira, não, quarta-feira abriu fechado, né? Quarta abriu fechado só para Uhum. convidado. Quinta, eu acho que foi o primeiro dia, hoje é o segundo. Hoje é o Ah, segundo dia. hoje é o E que segundo tá com dia. aquele. Minha Mãe é uma peça 3 Ah, do que Paulo legal, do Paulo Gustavo. Gustavo. Muito bom, muito bom. Então é isso, assim, a gente vai adaptando a forma de ver filme, né? Retoma umas coisas que já foram reais no Já foram passado, moda. né? Já foram. Eu já namorei no drive-in. Você não pegou, mas eu peguei. Essa moda. Agora eu vou pegar, mas antes não. E também muitos eventos híbridos, né? Que provavelmente Ah, vão eu ser acho que é aí. muito o futuro, tá? Eu, para Sim, mim, eu estou me preparando muito para isso, até para os sociais e os corporativos. A coisa do híbrido, eu acho que é uma. Eu também tenho muito eu tenho um coletivo de arte. Então, eu acho uhum, que para a cultura e para a arte também vai dar certo isso, sabe? Você faz alguma coisa presencial devagar e faz o híbrido, sabe, para reforçar o seu sim, lançamento. Eu sim. imagino isso. Mas o que você Sim, acha sim. dos híbridos? Não, muitas, para quem está acompanhando a gente não sabe, né, o que são eventos híbridos, que eu acho legal a gente Falar, é muito explicar, legal. são eventos com poucas pessoas de maneira presencial, né, mas que ele acontece mesmo na transmissão ao vivo. E aí através de lives, através de gravações também, que podem ser, né? Então são eventos metade reais, metade virtuais, digamos assim, né? Híbridos por esse momento, por esse Tem motivo. ainda algumas coisas interessantes, é a pessoa levar, de repente, um pedacinho de bolo em cada Sim, residência, né? Um kit da festa. Eu acho que é interessante isso tudo. exatamente. Isso foi até curioso. Ontem uma priminha minha fez aniversário e foi exatamente assim que ela comemorou. Ela estava longe da família, mandou um bolinho para cada um, né? Legal. Uns docinhos. Foi uma nova forma de comemorar e de se estar junto, né? Também. Isso. E de pensar naquela pessoa, né? Naquele momento. Exatamente, de ter um carinho mesmo, né? De ser uma forma de carinho. E as festas intimistas, eu acho assim, elas já estavam sendo uma tendência, né? E agora eu acho que elas se firmam ainda mais no mercado. É óbvio que a gente gosta muito de celebrar, vamos continuar tendo eventos para 200, 250, 300 pessoas. Mas no futuro, né? No momento, agora Não não. agora.
Não agora, exatamente. Então, a tendência nesse momento ainda vão ser os mini weddings, até 100 convidados, os micro weddings com 20 convidados, mais ou menos. Os elopements, como você comentou, do seu filho, né? Que É, casou que tem ele, só a esses esposa, dois. né? E o celebrante. Assim. E aí as coisas vão retomando aos poucos Isso o aí. Eu normal. acho que tudo vai se acertar, entendeu? Eu acho que isso é um momento que a gente vai ser de muito aprendizado, como você falou. Uhum. Até de quem estava muito solto nesse mercado, se organizar mais, saber que pode acontecer, sabe, percalços que você tem que ter alguma. E está escurecendo por quê aqui? Vê aqui. Você está vendo, Clara? Está um pouquinho escuro? Tô. É você que Deixa eu ver se é a minha bateria. vê Peraí. aí. Pronto, acho que voltou? Voltou mais um pouquinho. Voltou. É Pronto. uma luzinha que está faltando, não sei. Ah. Mas tá, você está aparecendo, mas está um pouquinho Aham, mais tá um pouco escuro. mais escuro, né? Então, É, um pouquinho mais. Foi de repente, mas será que é a bateria? não, aqui tá carregando, tá Ah, tá normal. bom. Eu Então deixei vamos lá. carregando para não ter nenhum Você acha problema. que já posso ir para a terceira? Pode sim. Quais espaços serão utilizados e qual a capacidade de pessoa? Isso eu sei que tudo ainda está em estudo, mas o que você pensa no seu espaço lá, que você Uhum. tem uma área fechada, tem uma área aberta enorme, o que você pensa? Todo mundo pensa alguma coisa. O que vocês estão conversando sobre isso? Sim, sim. Nossa área aberta, né, o nosso jardim externo, sempre foi o que chamou mais atenção, né? Sejam nos corporativos, como você mesmo já realizou, o Núcleo Fluminense de Arquitetura também já fez um encerramento lá com a gente. O espaço aberto é sempre o que chama mais atenção no nosso espaço, né? É a opção de ter essa possibilidade. Mas o nosso espaço fechado, ele tem uma capacidade menor, ele tem uma capacidade para 70 convidados em média. E por isso a gente também acaba não utilizando tanto ele, porque sempre os convidados querem uma coisa mais aberta, mais ampla. Eles procuram muito o nosso espaço voltado para isso, né? Voltado para o ar livre. Então, realmente são poucos os convidados poucos os eventos, desculpa, que a gente realiza no nosso espaço fechado. Então, ele ainda vai continuar um Mas pouco eu acho que restrito, agora você vai usar para corporativo bem pequeno, para bem poucas pessoas, pequeno, janela pode aberta. ser. Eu Sim. penso que seria uma estratégia, porque ele é pequeno, ele é Uhum. intimista, ele é aconchegante, tem muita coisa que talvez seja uma coisa boa para o novo normal. Eu sei que Sim, tem que sim. ser aberto, mas as janelas abertas, pouca gente, sem ser aqueles coisas muito. Não sei, isso é uma coisa que vem na minha cabeça, entendeu? Sim, Quando eu estou sim. pensando em vocês. É uma possibilidade realmente, é uma possibilidade. Mas é porque mesmo acaba chamando mais atenção o jardim, né? Como você comentou, o jardim foi feito, né, pelo meu pai, o paisagista Alexandre Monteiro, então ele tem uma longa trajetória no ramo do paisagismo, então ele cuida muito bem lá do nosso jardim. Mas a capacidade para ele são de 250 convidados. E aí, para essa reabertura gradual, provavelmente a gente deve começar com alguma coisa liberada em torno da casa dos 50 convidados, e aí depois 100, 150, até a gente conseguir chegar nos 200, né? Não sei aqui em Niterói como isso vai ser feito, porque a prefeitura ela está com algumas medidas rígidas em relação comparada, né? A Comparado com outros outras, lugares, né? com Eu outros acho bem lugares, rígido também. mas que eu acho bem importante, assim, sabe, Cacau? Pelo menos nesse primeiro momento é bem importante que a gente tenha uma coisa um pouco mais rígida para não ficar nessa de vai e volta e abre e fecha, né? Que eu acho isso também complicado, a gente acaba se expondo, né? Mas é, em relação a isso, assim, a capacidade de eventos é sempre muito importante para quem quer organizar o evento, sejam noivos, sejam eventos corporativos, sejam outros eventos sociais,
que cada um se pergunte se está preparado para mudar o conceito do evento, se está preparado para não ter pista de dança num primeiro momento, porque todas essas são possibilidades. A gente ainda não Claro. tem respostas, né? A gente Fazer, pensa. de repente, um almoço bem separado, bem tranquilo, que tenha, né, Exatamente. com lugares marcados, pulando a cadeira. Exato, Tem exato. coisinhas que... Exatamente. Ouvi esses dias também de um decorador, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas de organizar as mesas, fazer mesas reservadas por família. Então, assim, famílias que já estão fazendo o isolamento juntas, né? Então, assim, uma mesa para 4 pessoas daquela família tal, e aí você marca ali, e aí dá uma distância para as outras lugares famílias, né? marcados mesmo, né? Mesmo, mesmo, Reservados. exatamente. Então, essa também é uma possibilidade, né? Enfim. Eu acho que a gente consegue chegar num protocolo final, assim, que a gente começa por um primeiro momento, quando a prefeitura der o ok, né? E depois um segundo, né? Como você falou, vai aumentando, né? Sim, sim, vai sendo gradual, vai sendo gradual. Agora deu uma clareada, Clara. Eu tô tentando ajustar aqui a luz para ver se melhora, que eu tô vendo que realmente tá bem escuro para vocês, né? Deixa eu ver aqui Tá se eu bem consigo escurinho. melhorar. Eu acho que é só você iluminar mais o seu rosto. É porque tinha ficado, mas foi de repente que ficou assim. Vocês conseguem me ver melhor? Tá um pouco melhor? Continua Tá escuro? mais, Ainda tá meio escuro, né? tá mais escurinha. É que aqui a gente tá com uma luzinha maior, assim. E aí, então é isso, assim, mesmo que as pessoas se perguntem se elas estão Preparadas para essas dispostas a mudanças, fazer, exatamente, a fazer essas adaptações. porque temos que fazer, porque vai ser lei, né? Então não dá pra gente mudar. É, Se a gente quiser fazer é exatamente. assim. E outra coisa, os luxos que a gente tinha que não vai ter. Por exemplo, o valet. O valet a gente não pode usar. Hoje em dia está meio desaconselhado, claro, né? Porque ele entra dentro do carro da pessoa, ele leva o carro, então vai ter que ter o estacionamento mesmo para a pessoa guardar seu carro e ela própria usar. Por quê? Por isso, até os carros públicos também estão com esse problema, o transporte público, porque ninguém Sim, pode ter que ficar de janela aberta, aquela coisa toda, né? Então, é melhor usar o seu próprio veículo do que usar o outro, porque você tem que estar junto com uma pessoa de outra família, né? Isso é exatamente. eu vou agora para Exatamente. a terceira, hein? Aqui. Isso eu acho que você já meio respondeu, mas eu vou perguntar outra vez. Vocês pretendem transformar os eventos em híbridos? Como seria? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, tá? Dessa Sim. coisa da parte da... Mas fala um pouquinho se você acha que o que seria melhor para você, para a gente ter um evento híbrido. Assim, eu acho eu penso, na verdade, que os eventos híbridos, eles devem ser uma demanda mais dos noivos, né? Ou na verdade, dos contratantes, né? Vou Os ampliar um contratantes, pouco pode ser mais. dos dois, ou então de uma empresa, né? Ou Sim, sim, exato. aniversariante. Ou um aniversariante, exatamente. Porque hoje, como a gente está trabalhando muito com casamento, eu acabo sempre me referindo mais aos noivos, mas a qualquer contratante. Então, eu acho que isso é uma coisa que parte majoritariamente dos contratantes, né? E eles que sentem mais a necessidade de realizar esse tipo de evento. Mas eu acho que o que para eles acontecerem perfeitamente, assim, é uma boa conexão de internet, uma equipe de audiovisual boa, né, competente, que Competente, tenha toda, né, que esteja apta para trabalhar com ao vivo, que é completamente de trabalhar com edição, né? completamente diferente de você gravar um vídeo, editar e depois pôr no vídeo, Exato, né? exatamente, exatamente. Então, uma empresa que seja eficiente nessa parte técnica, né, do audiovisual mesmo. E eu acho que é isso, assim, a decoração eles podem fazer da mesma maneira, né, um altar bonito, e aí nada restringe, né, nesse sentido. O que restringe Só mesmo é a realmente quantidade. na hora da layout que tem que pensar no distanciamento, a coisa Exatamente.
de limpar as mãos, ter o tempo todo ter as coisas para ter a limpeza, né, sanitária suficiente, né? Exatamente, exatamente. E aí todos os profissionais que estão em volta fazendo o uso obrigatório e correto das máscaras, porque o uso obrigatório não significa que as pessoas usem corretamente a Corretamente. máscara, né? A A gente gente vê vê cada muita coisa na gente, rua. exatamente, Eu falei, será que protegendo o o pessoal não sabe? queixo, exatamente, Não protegendo sabe o que tem que queixo. lavar a máscara, tem que limpar a máscara. É Eu verdade, é penso verdade. isso, toda hora eu olho isso, eu penso. É, mas eu acho que nesse primeiro momento seria mais isso, assim, em relação aos eventos híbridos. E eu acho que eles vão ganhar bastante espaço, porque também você consegue diminuir, né, o custo da festa, enfim. Tem vários prós e contras, obviamente. Tem Tem um lado que muitos. você não vai comprar uma quantidade, mas você vai gastar mais numa pessoa para transmitir isso, né? Exatamente, você O vai propósito é levar personalizar. realmente as coisas nas casas das pessoas. Então já vai ter Exatamente, um outro tipo de gasto, né? exatamente, você vai Mas eu acho personalizar que a muito mais emoção fica. coisa. Ah, Eu não sem sei como dúvida. vocês vão cobrar os espaços, né? Mas isso é uma questão de adequação, né? Isso é uma adequação, é um desafio também, né? Porque é difícil pensar em como cobrar isso, mas a gente vai se adaptando, né? Aí vai dando certo. Vamos lá. Como você vê o mercado de casas de festas pós-pandemia, né? Eu acho que Uhum. ainda não eu escolhi, não, eu esqueci o músico. Peraí. Vamos nessa primeiro, que essa daqui tem a ver com o fechamento da nossa conversa. Como você vai exigir que os produtores de evento cumpram os protocolos? Isso eu acho uma coisa difícil, mas tem que ter, né? É, não, Felipe, isso com certeza a gente tem que ter, mas isso realmente um desafio grande, né? Porque assim, como eu comentei, por não termos um nível de profissionalização ainda muito grande, não, obviamente não em todos os fornecedores, mas em alguns, né, isso pode acontecer. É, isso vai ser uma coisa que vai variar muito e vai depender muito também, eu acho, Cacau, é, do espaço, assim. Por exemplo, cabe muito a mim regularizar e observar mesmo todas as pessoas que estão trabalhando ao meu redor, né? E aí permitir só que entre mesmo fornecedores que tenham máscara, que usem máscara, que aceitem ter a temperatura ferida, né? Que não se oponham, eu acho mais importante ainda, que não se oponham a essas regras de segurança, né? e investir Mas também né, em todas as regras, porque tem gente que às vezes é resistente, não pode, não dá para exatamente. ter mais ou Num menos, você vai momento, levar multa, né? exatamente, num momento como esse, a gente não pode ter esse tipo de resistência, assim. Comentando novamente sobre a Abra Festa, dentro do cenário paulista, né, eles estão fazendo várias coisas em relação a isso e pensando em montar um certificado digital para as empresas, né, que enfim, cumprem seus protocolos. É, pensam na possibilidade de até mesmo fazerem os testes rápidos de Covid. E aí, isso tem vários desdobramentos, porque aí tem uma elevação do custo, né? Tem várias questões nisso também. Mas eu acho que enquanto espaço de festa, acho que me cabe muito essa. Me fugiu a palavra agora. Mas essa responsabilidade mesmo de observar durante o acontecimento da montagem, da pré-montagem, como os fornecedores estão se portando, né? Porque uma exigência, eu acho que parte muito da consciência e da responsabilidade de cada um, né? Então é complicado. Realmente é necessário uma consciência e você trabalhar com as empresas que te deem mais segurança, que sejam mais organizadas. Porque não dá para você Exatamente. pegar qualquer pessoa, se você não tiver Exatamente, confiança, que exatamente. vai ser uma coisa de olho no olho, né? Exatamente, Uma coisa exatamente. de tudo bem que assine um papel. Assinou, mas também tem que Faça cumprir, na né? prática, né? Faça Exato, na prática. exatamente. Exatamente. A gente tinha essa política num primeiro momento, quando a gente inaugurou, de deixar que os clientes escolhessem seus fornecedores, né? Da forma como eles melhor quisessem e gostassem. Só que a gente está percebendo exatamente, a gente precisa fazer uma lista de fornecedores, por exemplo,
que a gente confia, que a gente sabe que vai cumprir esse trabalho da melhor maneira possível, né? Você já Então, sabe uma isso... historinha, né? Mas tem que ver se eles Exatamente. vão se adaptar, se eles estão em outro momento, se estão com mais problemas, Sim, né? sem Tudo isso tem que dúvida. ser visto agora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. E Esse é tem que muito provar importante. para vocês, né? Eu acho, É, talvez, né? Porque não dá para você confiar e depois você perder uma credibilidade no mercado por isso. Porque às vezes, exatamente. né, por um evento, aí tudo vai para de água abaixo, né? É verdade, é verdade. Agora aqui, vamos lá. Como você vê o mercado de casas de festas agora, pós-pandemia? Isso agora é o resumo da obra. O que que você vê? Como você vê assim? O que que você acha daqui para frente? Vocês lá Uhum, pensando como empresários nesse ramo de eventos, uhum. né? Como você pensa que vai lidar com isso daqui para frente? Assim, a pergunta de US$ 1 milhão é quando a gente vai poder voltar. Ninguém sabe dizer, né? Mas adoraria conseguir Eu também voltar a fazer adoraria as saber. festas. Estou morrendo de saudade de viver tudo isso, né? Mas eu acredito, Cacau, que assim, a tendência por casamentos ao ar livre, casamentos mais intimistas, se torne mais uma prática de mercado, sabe? Que as pessoas precisam ir também se adaptando a essas situações. E o mercado também. Mas eu acho que é um mercado que tem tudo para se reerguer novamente, porque é isso que a gente já comentou, assim, o brasileiro é um povo que gosta de celebrar, é um povo que gosta da aproximação, né? A gente gosta de festa. Ai, a Assim, gente acho que adora. poucos, a gente adora festa. Acho que poucos países no mundo investem tanto em evento como aqui, sabe? Fazem eventos É assim, verdade. fazem de um casamento uma superprodução, fazem de um corporativo uma superprodução. Então, Você pode olhar para o nosso carnaval, né? Aquilo é uma loucura, você não sabe como saiu exatamente. daquilo. Exatamente, exatamente. Então eu acho que sim, assim, é um mercado que vai exigir uma profissionalização grande. Assim, eu acho que essa é uma grande lição que fica dessa pandemia, que a gente se profissionalize mesmo, que a gente corra atrás de fazer contrato com tudo, sabe? Não fique só no ok, no boca a boca, no tudo bem, que a gente passe mesmo as coisas para o papel, que a gente tenha essa responsabilidade, tanto com a gente, né, fornecedor, quanto com os nossos contratantes. Eu acho isso muito importante. Mas eu acho que é um mercado assim que tem tudo para voltar bem, sabe? E aí eu acho que, pelo contrário, assim, em alguns momentos, alguns casais vão escolher opções menores, né, de eventos, não só casais, mas é, clientes de maneira geral vão optar por eventos menores, mas também a gente vai ter o contrário, assim, Cara, de tá dando uma eventos. ressonânciazinha. Tá me ouvindo? Esse é. Ou é o meu, tá dando? No meu som? Não, não tô Tá ouvindo, dando não. uma coisinha, não sei por quê. Tá dando... Mas tá travando ou tá repetindo o que eu tô falando? Tá dando eco? Não, tá dando uma ressonância só. É um travando um pouquinho. Travando Ah, um pouquinho. Às vezes é alguém que entrou muita gente, não sei, não sei. Tomara que é. seja. Mas, Clara, eu acho que a gente vai ter daqui para frente, eu acho que é uma adaptação e eu acho que a classe tem que se unir. Aqui eu estou fazendo uma coisa para a gente ver se a gente faz algumas reuniões que eu vou propor, eu vou te mostrar depois um protocolo que eu estou Uhum. até desenvolvendo, que eu peguei algumas coisas suas, peguei outras coisas, e que a gente vai conversar com a prefeitura também, que eu acho que seria bom para a gente isso, tá? Uhum. Eu acho que vale a pena a gente ajudar também com a nossa experiência. Sim, sem A dúvida. gente quer que esse mercado se dê bem, entendeu? A gente Sem dúvida. precisa, né? Que a gente vive dele, né? E com isso eu acho que a gente vai ter bons frutos. Agora, é unir, né? Não, A sem casa dúvida. de festa de vocês é uma casa que é linda, assim, eu acho diferenciada em Niterói. Tem outras ótimas também, mas como Sim. você tem uma parte externa muito grande, isso vai ser uma vantagem, assim, no momento, tá? Uma vantagem Sim, sim. que deva ser valorizada. Então, eu acho que a gente pode já lançar algumas coisas e vir com a proposta, sabe? Eu acho que Exato.
Pode Eu falar, acho que desculpa. essa proposta é muito boa para a gente ver. Por isso que eu estou querendo, essas lives é um começo de uma historinha. Nós vamos falar sobre isso, falar sobre arquitetura, sobre os outros mercados, e unindo tudo, é todo mundo que está envolvido nos nossos eventos, entendeu? Que eu acho que vale a pena. Mas, Clara, olha, eu acho que a gente está acabando o tempo. Eu quero que você se despeça das pessoas, eu vou botar Uhum. seu endereço, eu quero que você diga um pouquinho do que você para te visitar com máscara, sozinho, cada um, mas vai visitar seu espaço, tá? Que eu acho que é um momento que está todo mundo se planejando, então é um momento até que pode ir lá, sozinho, uma pessoa que seja do ramo de festa, uma pessoa que já planeja o aniversário para o ano que vem. Eu acho que você pode deixar seu recado aí, tá? Ai, sem dúvida. Olha, Cacau, primeiro eu te agradeço o espaço, o convite. Agradeço o mimo, eu adorei a canequinha. Muito Tintim, Clara, obrigada. é tintim. Tchim, tchim. Tintim com café, hein? E eu acho assim, tintim com café. E todas as pessoas que quiserem conhecer a nossa Vila Inglesa, vai ser um prazer mostrar para todo mundo. Eu acho que a casa, assim, por si só, ela já tem uma energia diferente, né? Ela já é super aconchegante. Então, e a gente está preparado para receber os eventos. Se os nossos clientes, sejam corporativos, sejam sociais, quiserem marcar eventos para o ano que vem, já começa a procurar, porque como a gente teve muita remarcação, o calendário do ano que vem está ficando apertado, né? Então estamos com poucas opções de data já, o que é muito bom, mas para que as pessoas, né, se movimentem aí um pouquinho, acho isso importante. E é isso, assim, eu sou muito otimista, eu acho que vai dar tudo certo no final Claro das que vai dar. contas. E olha, foi um prazer. Você vai me dar muita sorte na minha série de leves. Você foi a primeira, uma menina linda, empresária, que eu te admiro muito. Com o seu pai, eu também adoro o trabalho do seu pai, que é um paisagista de tirar o chapéu. Então, eu acho que estou muito feliz de ter começado com vocês. E eu vou deixar o endereço da Vila Inglesa aí, depois que eu regravar, né? Que a gente vai Uhum. gravar. Quê? Não entendi. Eu quero agradecer a todos que tiveram presentes com a gente, que assistiram, que Sim, curtiram. Se quiser deixar uma pergunta depois, pode deixar que a gente responde depois com calma. Eu passo para a Clara e a gente responde, porque a gente só tinha 50 minutos. Então, com 50 minutos, que a gente fechou um pouquinho da sala, abriu a sala antes, então já está acabando o tempo. Um beijo para todos, ó. Dia 30 eu tenho outro café com cacau de arquitetura com a Manuela Guida. E eu quero que você esteja presente, hein, Clara, assistindo a gente. Dia tá 30 joia, às tá 5 joia. horas. Um beijo grande, Tá tá? ótimo. Mais um cafezinho. Tchau, Um Cacau. cafezinho. Obrigada. Um beijo grande. Tchau. Menina, Paulo deixou.